Boa noite, gente. Tem uma frase bem conhecida de C.S. Lewis, que está em uma de suas cartas. Eu juro que eu procurei, mas não achei exatamente no livro, mas que diz o seguinte: se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, eu certamente não recomendaria o cristianismo. Se você quer uma religião para se sentir confortável, eu não recomendaria o cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião que nos faz olhar para o nosso próprio coração. O cristianismo nos confronta nos nossos valores e nos nossos ideais. O cristianismo exige transformação à medida que a gente já está e conhece ao Senhor Jesus Cristo. Então não tem como a gente estar diante da palavra do Senhor e simplesmente querer se sentir confortável, porque na maioria das vezes ela vai nos confrontar. Ela vai mostrar a podridão do nosso coração e precisamos estar atentos e tratar as circunstâncias. Mas é interessante, ele coloca também que ao mesmo tempo que existe essa verdade, existe também o outro lado. À medida que a gente caminha com ele e encara essa realidade, a gente entende que existe segurança, que existe consolo com ele. Então é o paradoxo de seguir a ele, tomar a cruz, mas ao mesmo tempo saber que esse fardo é leve. E a gente viu semana passada um pouquinho sobre esses valores do reino e o quanto ele é o inverso do que é pregado aqui. A gente viu a questão das bem-aventuranças, viu os ais que ali tinham, e como se a gente viver em função simplesmente de notoriedade, de riquezas, de tantas outras coisas desse mundo, quanto isso vai nos afastar do Senhor, ou talvez ponha em xeque as nossas convicções. E aí onde a gente para e talvez diz assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Se eu já sou cristão, eu vou parar e minha vida está diante dos valores que Deus tem para mim? Eu tenho agido como Ele pede? Eu canto normalmente fortemente: dai-me um novo coração, me ensina. Mas isso é verdade? E o texto que a gente vai estudar hoje talvez seja um dos textos extremamente difíceis da gente ver e colocar isso em prática. E eu queria estudá-lo com vocês. Lucas capítulo 6, versículo 27 a 36. Lucas, capítulo 6, do 27 ao 36. O desafio de amar. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo que pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução?
até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e mau. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Vamos orar? Deus, desde já clamamos pela Tua ajuda, Pai. Nós lemos a Tua palavra e ela é bem direta e a gente já entendeu o que ela tem a dizer, Pai. Mas confronta nesse momento os nossos corações, Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Quando estava estudando em casa, uma das coisas diretas que tem aqui, não precisa de tanto estudo para entender o que está aqui. Na realidade, precisa, eu diria, de muita oração e vida com Deus para praticar o que está aqui nesse texto. E a gente precisa encarar essa dificuldade e a gente precisa entender como Deus quer que a gente realmente caminhe, realmente viva. E assim revele a sua glória para as pessoas que estão à nossa volta. Aqui a gente lembra que Jesus está diante dos discípulos, dos apóstolos ali, uma multidão também com ele. E essa mensagem, ela vai endereçada aos seus discípulos, onde mostra os verdadeiros valores do reino, ali naquele momento que ele estava instituindo, mas ao mesmo tempo ele mostrava àquela multidão que estava em sua volta o contínuo fracasso que havia no coração deles em achar que poderia buscar a Deus sozinho. Porque essa era uma realidade extremamente difícil e que com certeza, falada ainda hoje, nosso coração bate e a gente sabe que talvez isso aqui a gente não faz totalmente. Então, todos, na realidade, que estavam naquele momento ali, estavam sendo confrontados pelo Senhor. Confrontados ali, primeiro ao falar dos inimigos, mas quando a gente pensa em amar, a gente já é confrontado, sim. E amar os inimigos é o caso mais extremo, mas a gente sabe das dificuldades que é, muitas vezes, amar até quem está próximo, cada um de nós. É interessante como Grant Osborne, ele falando sobre o que seria o amor, ele vai dizer que o amor é uma doação abnegada. É quando você age para que tenha um resultado, mas esse resultado não visa você. Esse resultado visa os interesses da outra pessoa. É olhando para o outro e agindo para com ele, que a gente demonstra amor em algo útil para ele. Porque foi assim que o nosso Deus demonstrou amor para conosco. Quando a gente pensa em inimigo, talvez na sua cabeça já tenha vindo algumas pessoas, mas a gente precisa lembrar que o Senhor, Ele nos amou quando nós éramos inimigos. É isso muito claro que a palavra diz para a gente, deixa em Efésios e em tantos outros textos. Nós éramos inimigos do Senhor, mas Ele prova o seu amor tendo enviado Cristo Jesus. Não quando a gente se tornou bom, até porque não tinha como, não por alguma ação nossa, mas Ele enviou porque Ele decidiu amar. E foi assim com Cristo, e foi assim desde o início, quando Ele escolhe Israel para ser um povo, lá em Deuteronômio 7, vai justamente falar que Ele não escolheu porque ali era uma grande nação. Ele escolheu porque Ele amou e decidiu fazer daquela nação seus representantes para que alcançassem outras pessoas. Nunca houve mérito. Na realidade, sempre o que houve foi
inimizade. Essa é a realidade de todo homem quando ele nasce. Inimizade para com Deus. Mas em Cristo Jesus, a gente entende que há o amor. Então, o primeiro exemplo de amar os inimigos parte do próprio Deus. É Ele quem age assim. Agiu assim antes e age ainda hoje. Mas precisamos reconhecer a nossa situação para poder entender esse amor. É nesse momento que nós somos confrontados e vemos as nossas debilidades, que nos colocamos de joelhos perante Ele. E na medida que a gente se coloca de joelho, reconhecendo o que nós éramos, a gente vai começar a ver e desfrutar desse tão grande amor do Senhor pelas nossas vidas. E quando a gente então descobre esse amor, a gente é chamado para amar da mesma forma. A gente é chamado, como ele coloca aqui, para amar os nossos inimigos. E talvez esse seja o desafio mais difícil em relação ao amor. Amar os nossos inimigos. E o texto, então, é direto. Amem os vossos inimigos. Amem os seus inimigos. E isso aqui, naquele momento que está sendo dito, é um conceito totalmente revolucionário. Porque na literatura judaica, ali havia poucas evidências desse ensino. A gente no Antigo Testamento encontra Deus falando para que o povo fosse bondoso com seus inimigos, diante de algumas situações que eles deveriam ajudar, eles deveriam fazer o bem. Só que na medida que esse tempo passa e que entra nesse período de silêncio sem profeta, isso é totalmente esquecido. E aí a gente pensa de novo no povo de Deus sendo dominado pelo Império Romano. E de forma alguma, talvez eles queriam amar. Na realidade, em alguns escritos que tem na caverna de Qumran, de pessoas seguidoras ali de Deus, encontram uma ordem muito clara de odiar os seus inimigos. Então, quando Jesus chega aqui e fala para amar, ele está indo na contramão de tudo que está ali à sua volta. Hoje, se você perguntar talvez para algum judeu, ele vai dizer que isso não era um conceito que tinha naquela época. Mas o Senhor Jesus, simplesmente ele chega e diz: amem os seus inimigos. Amem a eles. E esses inimigos são pessoas que odeiam de fato você. São pessoas que apresentam algum tipo de hostilidade contra a sua vida, que apresenta algum tipo de animosidade contra você. É aquela pessoa que traz indignação ao seu coração. E eu sei que tem. Mas diante disso ele diz: ame os inimigos, completando: faça o bem a cada um deles. Faça o bem. Tenha uma ação para com ele que mostre bondade. Em 1 Pedro 3,9 vai dizer: não retribua o mal com o mal. Essa mesma verdade é ensinada também com Paulo. E eu queria abrir com vocês lá em Romanos, capítulo 12, a partir do 17. Romanos, capítulo 12, a partir do 17. Diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, e aí ele vai citar uma passagem que está lá em Provérbios. Ele diz: se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer com o mal, mas vençam o mal com o bem. A ação aqui ainda é: continue fazendo o bem àquelas pessoas que agem contrário a você. Aquelas pessoas que te odeiam. Faça. Haja da forma que Deus espera que nós, como cristãos, venhamos a agir. E é interessante e difícil, ao mesmo tempo, de saber, quando ele diz assim: você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E a ideia, provavelmente, é: você vai alugar um triplex. Quando ele for deitar, e ele vai ficar se questionando aí o porquê eu ajo dessa forma para com ele, e ele faz sempre o oposto para comigo. Porque ele não revida como todos os outros revidam. Muito possivelmente a ideia que Paulo está trazendo é essa: faça com que, no final, ele venha a refletir sobre as suas atitudes, como elas são diferentes e tudo. Quem sabe, por meio dessas atitudes, não serão que essa pessoa será alcançada pelo Senhor. Não vença, não ache que vai vencer o mal com o mesmo mal. É com o bem. Deixe, como diz aqui, que o Senhor vingue no momento que for para vingar. Ele vê todas as circunstâncias e é a Ele que pertence à justiça. É a Ele que pertence à justiça. Só que o texto, e aí volta para Lucas, vai continuar. E ele traz mais no final, porque você agiu como Deus. E muito provavelmente, nesse momento, haverá juízo sobre a vida deles. Continue agindo. Abençoem os que lhe amaldiçoem. E por último ele diz, e aí a gente já falou: ore por eles. Ore para que Deus transforme tudo. É interessante que a gente vê esses 4 verbos, essas 4 ordens no imperativo aqui: amem, faça o bem, abençoe e ore por eles. E essa ideia aqui não é um fato isolado, o que talvez dificulta mais as coisas, mas é uma ação que deveria ser contínua. Porque eu sei que já teve situações na sua vida em que você agiu dessa forma. Mas a gente, sendo bem sincero, talvez chega momentos que diz assim: já chega, não vou agir dessa forma, e quer dar um basta. Talvez o Senhor queira dizer: continue, faça. Eu vejo o que você está passando. Eu vejo, sim, as tuas obras. Lembra que você é meu filho. Continue firme nessa caminhada. Continue com disciplina. Porque essas ordens não são ordens que a gente segue de forma intuitiva. Olhou, a gente tem que parar, se colocar diante de Deus. Talvez até pensar como a gente vai agir quando estiver diante da pessoa ali à nossa volta. E tomar os passos certos para na hora agir. Sabe? E agir dessa forma faz com que a gente não se baseie no comportamento dos outros, mas faz com que a gente se baseie no caráter de Deus. É olhando para Ele que a gente consegue não retribuir na mesma moeda. É uma ética que não é baseado na razão, é uma ética que não é baseado no sentimento, mas é uma ética baseada no nosso próprio Deus. E eu sei que ela era ofensiva naqueles tempos. E eu sei que é ofensivo ainda nos dias de hoje. Falar em agir dessa maneira. Mas é a forma como Deus deixou para a gente. E é isso que importa. É obedecer ao Senhor, acima de qualquer outra coisa. O versículo segue, e ele vai mostrar aqui essas 3 realidades. Versículo 29 e 30, começa dizendo: se alguém bater numa face, ofereça a outra face.
Então a gente vai ver a questão da agressão. E lendo aqui alguns comentaristas e a divergência entre alguns deles, mas muito vai trazer o aspecto naquela cultura em que o bater na cara e a forma como você batia, mais do que simplesmente ser uma agressão pela agressão, mas era uma forma estudada da outra pessoa de tentar tirar a sua própria honra em meio àquelas pessoas que estavam à sua volta. Em outras palavras, era a ideia de desmoralizar totalmente você. E o que Jesus está querendo dizer aqui ao ofereça a outra, é a ideia que o discípulo dele, na maioria das vezes, eu diria, não deve se preocupar demais com a sua própria honra em determinadas situações. Ele deve aceitar, por mais que seja totalmente o contrário, mas ele deve dar o outro lado para não vir a agir desde que essa ação não seja um pecado. Se for para você agir de maneira pecaminosa para resolver qualquer assunto com outra pessoa, a ideia é, não faça. Dê o outro lado. Não se importe com a sua própria honra. É uma situação que lhe coloca em vulnerabilidade, é uma situação degradante. Mas não haja moralmente errado, só para querer dar o troco. Lembre, perdão ao invés de vingança. Perdão ao invés de vingança. E eu estava vendo, na realidade me veio à mente aquela situação que aconteceu em Blumenau, acho que já faz mais de um ano, quando um homem entra no colégio e com a machadinha mata algumas crianças. E diante daquela triste realidade, um dos pais, ele é interrogado, né? Vai para uma entrevista e ele justamente vai dizer que ele era cristão e ele pedia ajuda a Deus para naquele momento de tanta dor, ele poder agir com os valores cristãos. E ele diz, eu quero nesse momento perdoar esse homem. E não simplesmente querer vingança, querer fazer isso. Eu sei que tem outros aqui, e eu não quero dizer que o sentimento no coração deles é errado, mas eu, como cristão, eu quero seguir os valores daquilo que eu tenho aprendido. E eu entendo que isso é também dar a outra face nessa circunstância. E ele vai continuar dizendo aqui, se tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. E aqui a ideia é os trajes externos, a capa, e os trajes internos da própria pessoa seria a túnica. E isso vai trazer nudez e envergonhamento naquela situação. E ele vai usar essa imagem tão hiperbólica aqui, nesse sentido também da gente não oferecer resistência na defesa de si mesmo. Deixa. Não cometa nenhum ato simplesmente para querer vingar. Não haja da mesma forma. E aí, terminando a ideia, ele diz, dê a todo o que lhe pedir, e depois ele vai dizer também, não exija retorno dos outros. E aqui, possivelmente, as pessoas que ele tem em mente é um mendigo, uma pessoa que realmente não tem nada, e pensando naquela época, lembra o valor que tinha o trabalho. Então, não era tão comum assim ter. Não existia, talvez, tantas pessoas como hoje, na realidade, que estão entregues ao vício de estar na rua simplesmente para pedir e não trabalhar. Então, a essas pessoas ele está dizendo, se lhe pedir, dê. E aos outros aqui de não exigir retorno, provavelmente se referia a pequenos trabalhadores, a agricultores que tinham, e aí em determinados momentos, talvez por a situação estar embaixo, eles pediriam dinheiro emprestado a outras pessoas.
e na medida que ele pediria dinheiro emprestado, poderia ter o caso de ter a cobrança de juros de forma desleal, que já era também comum naquele meio, e o povo ali já havia se corrompido, e poderia também ser pessoas que estavam no meio, mas quando tinham os anos de devolver tudo, então, que era a cada 7 anos, ele poderia imaginar, não, se eu pedir nesse 6º ano, ano que vem vai ser o ano do perdão. Então não vai ser bom eu emprestar dinheiro a ele, porque na realidade eu não vou ter algo em volta. E ele vai dizer, não, empreste, sem pensar propriamente no retorno. Empreste, dê de coração a essa pessoa. E nesse ponto foi interessante, na realidade confrontador, porque nessa semana o meu irmão veio me pedir dinheiro emprestado. E aí eu nem tinha lido o texto, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi, será que ele vai me devolver? E aí ele foi e argumentou todas as questões, e eu pensando, meu Deus, eu já não tenho muito, a situação está aqui, eu vou dar, e se tiver uma necessidade, para onde é que eu vou correr? Se ele demorar a pagar, eu fiz, não, mas é meu irmão, né? Meu irmão, eu sei que ele vai pagar, eu confio nele, eu conheço ele há muito tempo e tal, e assim por diante, e foi tranquilizando meu coração e emprestei. E aí depois lá vai eu estudar aqui, eu disse, meu Deus, olha meu coração onde já estava. E ele está dizendo, dê, sem pensar em receber em troca. Eu faço, Senhor, como é difícil realmente nessa situação. E nisso eu ainda estou, Senhor, me ajuda se ele não devolver, a ficar tudo bem, a estar tranquilo, a tratá-lo da forma correta nessa. Porque é assim que Deus quer que a gente faça. É assim que Ele quer que eu faça nessa circunstância. Então, diante desses exemplos que ele colocam aqui, um autor ele vai colocar, James Edwards, ele vai dizer, o propósito dessa vulnerabilidade calculada não é convidar simplesmente a você ser agredido, a talvez você ser sempre o besta, mas é deixar de oferecer uma resistência, onde que isso vai favorecer que não haja mais a agressão. Você já tentou discutir com uma pessoa que não reage da mesma maneira? E quanto isso, quando a gente está querendo discutir de todo jeito, parece que nos irrita mais ainda e a outra pessoa está lá calma, agindo corretamente, você para, porque você não aguenta brigar sozinho. Você não aguenta discutir sozinho. É mais ou menos o que ele está querendo trazer aqui. Quando um lado deixa e se torna vulnerável, o outro lado tende a, com o tempo, parar. A, com o tempo, amenizar. Talvez isso leve tempos e tempos. Interessante que ontem eu preguei em Santo André e acabou um menino que joga bola. Falei, rapaz, mas como isso é verdade? E aí ele foi relatar de situações que acontecia ali, de que toda vez apanhava, e muitas das vezes ele queria reagir e reagia antes, e agora ele tem aprendido outras verdades, ele começou a não fazer mais da forma, não discutir, a ficar mais quieto, a tentar, apesar de ter apanhado, a conversar, e como ele diz que muitos dos jogos pararam e se aquietaram as coisas. Como ficou tudo mais tranquilo por causa da ação de um. Isso acontece em situações que são maiores. E aí o versículo 31, que a gente vai chamar de regra de ouro, diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. É interessante como Jesus, nesse momento, ele vai falar e vai trazer o interesse próprio de cada pessoa para a pauta. Na realidade, ele está dizendo, olhe para você mesmo. Olhe para a forma como você queria que os outros agissem com você. Pensou? Entendeu? Tá bom, não é assim que ele talvez haja. É assim que você
vai agir para com ele. Essa é a forma. Como você quer que ajam com você, haja para com a pessoa que está. E a gente sabe que o ser humano natural, ele prefere não buscar o que ele mesmo deve ao semelhante, mas o que o outro tem obrigação de lhe conceder. A gente não busca aquilo que deve ao outro, mas a gente busca, com todos os nossos direitos, aquilo que a gente acha que a outra pessoa tem obrigação de nos fazer. E Jesus está dizendo, não é dessa forma. Não é desse jeito. Aquilo que você quer que faça, seja essa a sua ação. O padrão do mundo vai dizer, faça aos outros o que eles lhe fazem. E talvez nisso a gente lembre de Sansão. E Sansão, ele se encaixa porque diante da situação que aconteceu com ele, quando ele quis se casar ali com a Filisteia e acabou depois a sua esposa sendo dada para outra, a ação dele, então, é matar algumas pessoas e fica essa disputa e no final chegam para ele e faz, mas Sansão, por que você agiu dessa forma? E ele vai dizer, eu só fiz o que fizeram comigo. Agiram dessa forma, eu agi da mesma maneira. Não é assim. O padrão religioso também não é bem dessa forma. O livro de Tobias, capítulo 4, versículo 15, vai dizer, não faça aos outros o que não quer ver feito a si mesmo. Não faça aos outros o que não quer ver feito a si mesmo. E você diz assim, é extremamente parecido. Só que não. Aqui a ideia é simplesmente você não vai fazer. Você vai ficar quieto na sua. Então você está vendo as circunstâncias, você está vendo talvez a zombaria, o que está, e aí você, não, vou ficar aqui na minha. Tá vendo a pessoa? Vou ficar no meu canto quietinho. A ideia de Jesus não é não fazer. A ideia de Jesus é faça. Tenha uma ação positiva. Reflita nas ações e haja de maneira útil para a pessoa. E James Edwards, mais uma vez, vai dizer que uma ordem positiva dessa forma do amor, ela simplesmente não vai alterar um comportamento, mas ela altera o nosso caráter. Quando a gente começa a agir dessa forma, simplesmente não é uma ação por uma ação, não é um manual que é colocado de regras, mas simplesmente evidencia um caráter que está sendo transformado pelo Senhor Jesus. Mostra que a gente tem se aproximado dele, que a gente está perto dele. Isso vai refletir perante quem está à nossa volta. E para terminar, ele vai dizer aqui, mostrar 3 comportamentos que mostram essa ação de como o homem é recíproco, ou age pela reciprocidade, mas na realidade isso também não conduz com os seus ensinos. Do 32 ao 34, ele vai dizer, se você ama só aqueles que te amam, legal, todo mundo faz dessa forma. Até os pecadores agem dessa forma. E quando ele diz aqui até os pecadores, é justamente para dizer, esse é o padrão natural de todas as pessoas. E isso não quer dizer que uma pessoa que age dessa maneira, ou age dessas maneiras aqui, ela seja cristã. Ela só está sendo mais do mesmo. E aí ele diz, que méritos teria nisso? Se você só faz o bem para aquele que faz o bem para com a sua vida, que mérito tem nisso? Se você só empresta para aquelas pessoas que vão lhe devolver, que mérito tem isso? Todo mundo age dessa forma. Qual é a diferença então do cristão daquele que não é cristão? Qual é essa diferença? Haja. A ética que nós somos chamados é uma ética muito superior. Viver para Cristo tira da nossa zona de conforto.
nos confronta e nos quebra ao extremo. E eu espero que você tenha percebido essa noite. Como diante de Deus, nenhum de nós nunca conseguiríamos nos colocar como bom. Porque nossos atos bons, na maioria das vezes, dependem de um retorno proporcional da outra pessoa. E não é assim que Jesus quer que a gente haja. Porque não foi assim que ele agiu para com cada um de nós. E aí no versículo 35, então, ele vai resumir. E ele repete: amem os seus inimigos, faça o bem e dê sem esperar nada em troca. E aí ele vai trazer um acalento ao coração depois de tanta coisa. Ele vai falar no finalzinho do 35, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e mau. Então a recompensa que você terá será grande, e você será filho do Altíssimo. Ele está colocando aqui, dizendo, a nossa vida não é simplesmente eu e a outra pessoa. Pelo menos não deveria ser. A fé deve nos lembrar que existe alguém no meio. E esse alguém é o próprio Deus, que vê todas as coisas, que está presente em todas as coisas, que assiste a tudo. E na medida que ele vê as ações que os filhos dele devem ter, ele diz, haverá grande recompensa. Eu lhe darei. No futuro, talvez não aqui nesse momento, mas teremos essa recompensa diante dos olhos do Senhor. Ele há de agir, ele há de dar mais do que qualquer outra pessoa que estiver à nossa volta. E é interessante como ele vai falar dessa recompensa e fica o ponto de interrogação do que seria, de como seria essa recompensa, mas ele vai dizer algo extremamente importante, que é que nós seríamos filhos do Altíssimo. E a ideia aqui de ser filho do Altíssimo, muito provavelmente a ideia por trás é que existe uma união tão grande de Deus com a gente nesse momento que temos essa ação de acordo com seu caráter, que é como se a gente já tivesse participando exatamente de como ele é. É como se existisse uma união no próprio comportamento de Deus e no nosso. A gente conseguiu se tornar filho do Altíssimo. Aqui não está falando do primeiro ato de crer no Senhor, mas é daquele momento em que as nossas atitudes já estão parecidas com a dele, que a gente está, como a gente cantou, se tornando igual a ele. A gente está progredindo em direção a isso. Nós estamos nos tornando filho do Altíssimo. E que alegria pensar dessa forma. Sabe, com o filho, a gente se alegra quando ele começa a ter determinadas ações que a gente faz. E isso enche os nossos olhos de alegria porque está vendo algo bom que a gente vem a fazer e ele imita igualzinho, está caminhando. Imagina Deus vendo a gente ter essas ações aqui. O quanto isso alegra o coração do Senhor. Quanto ele está lá dizendo, esse é o meu filho, em quem tenho grande alegria. Esse está lutando para me imitar. Terminando, ele diz, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É por causa dele que a gente age dessa maneira. Foi pelo Senhor. Porque foi a misericórdia de Deus que levou Jesus Cristo à cruz e trouxe salvação a uma humanidade imerecida. Lembre, nós éramos inimigos do Senhor, mas Ele nos amou. Mas Ele foi misericordioso. Mas Ele foi bondoso. E Ele continua sendo hoje. E o que Ele quer é que a gente o imite, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor,
por essa bondade, por essa misericórdia. Necessitamos imitar ao Senhor. Queremos ser, cantamos aqui como Ele. Eu diria que o Senhor nos ajude a caminhar da forma como Ele quer. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque apesar de tão duro, mas o Senhor rasga os nossos corações, o Senhor nos mostra, Deus, a forma como devemos agir. O Senhor nos mostra o quanto na realidade nós somos imerecedores do Teu grande amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou e enviou a Cristo Jesus para nos salvar, Pai. Nos ajuda de verdade a Te imitar. Nos ajuda a amar, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta. Nos ajuda, Deus, a quebrar o nosso egoísmo e agir para o bem do outro, Deus. Mesmo que isso, em determinado momento, custe algo para as nossas vidas. Só que o maior custo já foi pago na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ajuda a sermos como Tu és. Nos ajuda, Senhor. E que a cada um, Deus, que ainda não Te conhece, que o Senhor continue a ter misericórdia, Senhor. Mostra que o Senhor está ali, presente, Deus, e que o Senhor o ama. Mas para isso, há necessidade de reconhecer totalmente o quão miseráveis os homens são, Senhor. Traz para perto aqueles que são Teus, Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.